Olá, sejam bem-vindos a mais um Literoucos, um programa que fala sobre literatura, que fala sobre a vida. E hoje nós estamos recebendo uma convidada muito especial. Ela está lá em Tangará da Serra, é membro, faz parte da Academia Mato Grossense de Letras, é professora universitária, tem trabalhos voltados à área crítica do ensino da literatura produzida em Mato Grosso, com várias premiações e um leque de livros publicados que nós vamos conversar sobre isso hoje. Estou falando de Marta Coco. Marta! Oi, bom dia, Alex. Tudo bem? Estou tomando um cafezinho Seja aqui. bem Isso, seja bem-vinda ao nosso programa. Espero que você esteja assim bem animada, porque o nosso programa fala mesmo sobre literatura e você tem muito a contribuir com isso. Você tem muito a contribuir com a gente, né, sobre esse aspecto da literatura, principalmente produzida em Mato Grosso, que eu vi que você tem um ensaio crítico sobre isso e a gente vai falar muito. E o telespectador também pode contribuir com perguntas. Nós estamos ao vivo Ótimo. pelo Facebook da Top Cabo e pela TV TW Speed canal 8, Top Cabo também aqui em Sinop região. Seja bem-vinda, Marta, e o programa é teu hoje, viu? Ah, maravilha. Fiquem à vontade para perguntar e bater papo sobre literatura e com quem gosta de literatura é sempre muito prazeroso. Certo. E a gente sempre começa o programa, Marta, com uma pergunta: o que é literatura para você? Lembrando que nós estamos no momento estou em casa, então o telefone até tocou, porque esqueceu de desligar o telefone. Nós estamos no momento estou em casa e você sabe, né? Estou em casa, ao vivo acontece de tudo. Então, É vamos assim, lá. é O que é assim. literatura para você, Marta? É, deixa eu começar pensando que a literatura foi para mim na infância e durante a minha vida toda para chegar hoje, né? A literatura sempre foi uma boa companhia. Desde pequena, quando eu tive acesso aos primeiros livros, é, sempre foi assim uma porta de entrada para conhecer outros mundos, para conversar imaginariamente com outras pessoas, para me comunicar de alguma forma com aquilo que estava ali dentro do livro. E eu sempre fui muito, desde criança, tive um interesse muito forte pela palavra, pela linguagem, pela escrita e tal, enfim. E hoje a literatura é o meu meio de vida, porque eu sou professora de literatura, então eu consegui transformar essa companhia tão fundamental da minha infância no meu modo de vida hoje, na vida adulta, e já me encaminhando aí para a velhice. Tá certo. E nós sempre temos algumas frases, né, de escritores, artistas aí famosos ou consagrados para a gente discutir um pouquinho sobre o tema. Então, como você falou, né, você é professora, né, principalmente aí na área universitária, e eu vou trazer uma provocação do Milor Fernandes, né? Ele fala o seguinte: hoje em dia, a universidade é o local onde a ignorância é levada às últimas consequências. O que você me fala sobre isso, Marta? É uma tristeza admitir que ele está certo, né? A tristeza é muito grande. Eu não sei o que aconteceu, não é só no Brasil, mas boa parte do mundo. De repente, a ignorância virou um troféu. Parece que as pessoas. Houve um tempo em que as pessoas tinham um pudor com a ignorância, né? E que o conhecimento. E eu não estou falando assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente valoriza o conhecimento também, a gente não pode perder de vista que
o acesso ao conhecimento foi negado às pessoas durante a maior parte da história da humanidade. E ainda hoje há lugares, há situações, há circunstâncias em que o conhecimento é negado, né? Mas hoje a gente vive uma realidade de tecnologia, de comunicação um pouco diferente de alguns anos atrás. Então, de certa forma, o conhecimento está acessível, está aí nas redes, mas também há aquelas há mecanismos de distração, e as pessoas se envolvem demais com a distração, e parece que há um culto à ignorância. Então, parece que é bonito ser feio, como se diz no ditado popular, né? É muito triste isso, é muito triste porque mostra, assim, que a humanidade, às vezes, dá alguns passos à frente e muitos atrás, né? Regredir é uma coisa assim que você não espera isso, de nada, de ninguém, de nenhum ser, né? A regressão. Você espera a vida, é uma oportunidade única que cada um de nós tem de, durante a sua jornada, com todos os tropeços, com todas as falhas, com todos os erros que todos nós cometemos, porque é da nossa humanidade, mas é uma oportunidade única de a gente crescer, né? De alguma forma, espiritualmente e tal. E, assim, eu acho que tem gente que negligencia isso, né? Enfim. São induzidos, às vezes, a negligenciar, porque a ignorância também é um projeto, né? Porque é interessante para determinadas castas, digamos assim, que a maioria seja ignorante. Tá certo. E eu vi que você publicou vários livros, né, de poemas. E aí, antes de você apresentar os seus livros aí sobre os poemas, eu queria te perguntar: o poeta é um fingidor? É. Ele é um fingidor, ele cria, ele imagina, ele fantasia. E ele também, em alguma medida, digamos assim, aquele autor empírico, né? Que traz um pouco da sua biografia, enfim. Essas coisas são muito misturadas. Mas certo. E quando você vai. Pode falar, pode falar. Não, eu só confirmei. E quando você vai escrever um poema, você vai mais pela temática, você vai mais pela sensibilidade que você está no momento, você vai mais pelos parnasianos, vamos dizer assim, que é aquele. Você vai trabalhar mais o seu poema. Como que é o seu método aí, o seu estilo de poemas? Bom, eu não sou uma escritora profissional, né? A gente escreve de vez em quando sobra tempo, quando nas horas que normalmente as pessoas usam para dormir, para descansar, para passear, que é a hora que sobra do trabalho, porque o trabalho da gente, de professor, você sabe muito bem o que é isso, consome muito nosso tempo, né? Na hora que sobra um tempo, a gente escreve, ou na hora que a gente se sente inspirado, digamos assim, que sente aquela vontade imensa de pôr no papel alguma coisa que está lá dentro incomodando, querendo sair. Então, eu nunca parei para dizer, agora eu vou escrever um livro assim assado, agora eu vou. Nunca foi um projeto, eu nunca tive um projeto assim determinado nem de um poema individual, nem de um livro inteiro. As coisas vão acontecendo e de repente agora. Então, no primeiro momento, o poema assim nasce muito livre, muito. Aí depois eu deixo ele lá. Aí depois que passa esse momento, eu volto, leio de novo, corrijo, arrumo, tento melhorar. Tem hora eu acho que está uma porcaria, tem hora eu já acho que está mais ou menos e vou melhorando. Enfim, é um processo de lapidação mesmo, né? Agora a forma eu não escolho.
quando eu começo a escrever, motivada por alguma coisa, às vezes motivada por tristeza, às vezes por alegria, às vezes por indignação, às vezes, sei lá, a forma vem junto, né? A forma. Aí depois eu posso até adaptar. Eu vejo, olha, se eu fizer assim aqui, eu deixo mais interessante. Mas não é uma coisa assim muito racional só, né? É as duas coisas. Tá certo. Nós estamos aí na tela vai aparecendo alguns comentários, né? Então Eu não quero estou vendo. desejar aí um bom dia à Iraci, ao Valdemar, né? Ao Marcos, a Deixa eu ver se Nadian. eu Então vejo. assim, bom dia a todos. Podem mandar suas perguntas. Lembrando que hoje nós estamos conversando com a escritora, com a poeta, com a premiadíssima Marta Coco, professora de literatura, né? O Tiago está dizendo, ótimo conteúdo, e é isso. Porque assim, a gente vê poucos, né, se falar sobre literatura, né? Eu acho que nós estamos tão preocupados em muitas coisas e a literatura faz parte da alma humana e a gente precisa desbravar sempre e muito, né? Eu queria que você apresentasse para nós 2 dos seus livros de poemas e falasse um pouquinho sobre eles, Marta. Tá. Deixa eu só dizer uma coisa, eu não estou vendo quem está olhando e nem o que está comentando. Então, bom dia a todos, um abraço a todos que estão acompanhando, mas eu não vejo vocês, não tenho acesso aos comentários, tá? Bom, os livros de poemas, será que eu posso mostrar assim? Deixa eu ver. São esses aqui, ó. São 5 livros até agora. Este aqui este é o primeiro, de 91. O ano que vem faz 30 anos do lançamento do meu primeiro livro. Tá? É uma estradinha já, né? Uma quilometragem. Este aqui é o segundo, este aqui é o terceiro, este aqui é o quarto e este aqui é o quinto, é o último. Eu tenho um pronto que eu ia lançar em 2017, acabei não lançando e vou lançar o ano que vem. É uma bobagem minha, mas eu reparei, na verdade, quem reparou isso foi o Lorenzo Falcão, quando ele me entrevistou por causa desse livro aqui, que foi um prêmio. E primeiro ele falou não, o Lorenzo falou de outra coisa, falou dos títulos, que eu não tinha percebido que os títulos tinham uma coerência entre eles. Alguém, que eu não me lembro quem, reparou nas datas, que sempre era final 1 ou final 7. Então, 2017 eu queria ter lançado, mas aí não quis. Eu já tinha lançado 3 livros em 2016, achei que estava muito over, achei que precisava respirar um pouco. E aí deixei para 2021. Bom, esse livro aqui, por exemplo, é um único poema, com 30 estrofes. Tá? Então é um livro que eu gosto muito, esse aqui. Gosto demais. Assim, vou falar dos 2 últimos, então, né? E este aqui é um livro, assim, que cruza 2 eixos fundamentais da nossa... que eu acho que dirigem um pouco a nossa trajetória ocidental, pelo menos, de povos ocidentais, que é o cruzamento entre a mitologia judaico-cristã e o eixo do sistema de produção capitalista. Então, eu gosto muito desse livro, porque ele faz esse cruzamento, que eu acho que é o que dirige a nossa vida. Tá certo. Da maioria, pelo menos, né? Predominante. Eu achei interessante. Esse primeiro que você mostrou, o sábado, que é o último, como que você conseguiu pôr uma temática só, por exemplo, em 30 estrofes? Como que foi esse trabalho? É um poema narrativo, então ele começa com um sujeito lírico ali. E ele, engraçado que ele tem as nuances de um poema épico, porque ele tem uma dedicatória, ele tem uma introdução e tal, ele tem essa... Isso foi um pouco da influência dos meus estudos no doutorado, que eu não gostava de poesia épica,
Mas veja como é importante um bom professor, né? Eu tive um professor muito bom no doutorado que trabalhou com a poesia épica e a partir das aulas dele eu comecei a gostar e encontrei inspiração para escrever esse livro. Então ele tem essas nuances do estilo épico e é uma pessoa, vamos dizer assim, então, que acorda no meio da madrugada e vai para o computador e de repente você já não sabe mais se ela saiu do computador e foi realmente para a rua ou se não ou se tudo não passa de uma grande de um fingimento, como você me perguntou no início, né? E ela atravessa a cidade. E ao atravessar a cidade, ela vai narrando o que ela vê. Então, ela entra num ônibus, da janela desse ônibus ela vê um furto, e aí ela questiona as razões disso. Aí depois ela vai passando por esses ambulantes que tem na rua e que fazem esses malabarismos com fogo e passa na frente dos grandes prédios, das grandes instituições e vai refletindo sobre tudo isso. Encontra um outro personagem que fala uma coisa interessantíssima, dizendo que a história nossa foi contada de forma errada, inclusive. Bom, enfim, vai indo, aí no final acontece um expediente fantástico no meio porque ela é engolida por uma nuvem, e depois chove e tudo é lavado, e ela. Bom, é engraçado, porque não dá pra, é difícil de contar assim, como se fosse uma história, né? E no final ela tem um sonho e expressa um grande desejo de fraternidade, de um mundo em que os princípios masculino e feminino sejam realmente equilibrados e os princípios de justiça sejam equilibrados, enfim. É isso. Que bacana. Então, é um texto mais que engajado também, né? Então tem um engajamento aí, como se diz, não é nem uma moral, mas é um recadinho mesmo aos leitores, basicamente uma reflexão Eu aos acho que, leitores. assim, a trajetória desse sujeito lírico é reflexiva, então é possível que o leitor, ao acompanhar essa trajetória, faça também, né? Então você embarca na viagem juntamente, né? E a viagem, que parece ser de um dia, porque o subtítulo é Sábado ou Cantos, cada estrofe seria um canto, né? Para um dia só. Esse só pode ser só de sozinho e pode ser só de um único dia, mas a gente também pode ler essa viagem como a viagem de toda a vida, né? E que se encerra com a morte. Então, vai depender do leitor, ele é que vai sentir, né? Se ele vai realmente concordar com os posicionamentos desse eu lírico ou não. Tem um prefácio muito bonito nesse livro do Everton Barbosa, que é meu colega de universidade, que fala da presença de vários mitos dentro dessa trajetória, que são mitos que moldam, né, o pensamento ocidental também. Olha só que interessante. Então, nós estamos conversando aqui, o programa de hoje é com a Marta Coco, escritora, poeta, premiadíssima, membro aí da Academia Mato Grossense de Letras. Aproveitando, Marta, falando, né, que você faz parte aí da Academia Mato Grossense de Letras, eu estou aqui na de Sinop e em algumas outras, mas eu queria perguntar para você assim, porque a gente, pelo menos minha visão, né, a gente percebe que as academias estão assim, um pouco distante do público. Aí eu queria perguntar para você, qual é a função das academias literárias hoje? O que você vê o papel e também as ações nos dias de hoje das academias? As academias, elas têm um histórico no Brasil muito importante, né? Porque elas surgiram assim num contexto em que quase não havia universidades, quase não havia outras instituições,
e assim o acesso ao livro também era complicadíssimo, né? Não se tinha nem imprensa e tal. Em Mato Grosso, a Academia Mato Grossense de Letras surge em 1921, quer dizer, no início do século XX, né? Século passado, e tem uma importância histórica muito grande. Hoje, como há outros espaços que também... Então, a finalidade principal, pelo menos é o que diz o próprio estatuto, né? E acho que é um texto do Dom Aquino, que é um lugar para agremiar as letras, né? É um lugar, assim, digamos, de destaque para as produções literárias e tal. Hoje, essas instituições, vamos falar de Mato Grosso, porque das outras eu não posso falar, porque não faço parte, não conheço a realidade, né? Essas instituições, elas não têm, digamos assim, um recurso próprio para funcionar mais adequadamente, né? Então, até para estarem abertas ao público, elas precisariam ter uma espécie de recurso, porque tudo isso tem um custo, né? Então, elas ficam um pouco mais fechadas do que deveriam, né? Esse ano, com a pandemia, por exemplo, ela ficou completamente fechada, embora a gestão esteja fazendo atividades, mantendo ela, assim, organizada e tal. Mas, enfim, é mais uma instituição para valorizar inclusive, a nossa academia é de Mato Grosso, mas tem muita gente só de Cuiabá. A gente precisa... Eu aqui represento Tangará da Serra. De Sinop e da região norte, do Nortão de Mato Grosso, não temos ninguém ainda. Está faltando gente da região de vocês lá. E aqui tem escritores fabulosos que a gente vem conversando com o programa, né? A gente vai levando sempre escritores assim fantásticos para o pessoal conhecer mesmo, né? Entender mais. Eu quero agradecer aos comentários dos nossos telespectadores. A Isa está dizendo programa show. Tem a Iraci dizendo que realmente pouco está se falando sobre literatura, né? E aí a gente vai. Mande seu recado, mande sua pergunta. Marta, eu queria perguntar para você, você fez um ensaio crítico, né? Pelo menos é o que a gente chama aqui, ensaio crítico, mas sobre a literatura produzida em Mato Grosso. Eu conversei isso com o Eduardo Marrom, quando ele esteve conosco nos programas anteriores. Como que está sendo esse ensino de literatura? Na verdade, vamos generalizar, vai. Como está sendo esse ensino de literatura nas escolas hoje? E o que você defende? Porque eu sei que quando eu cheguei aqui tinha um grupo se movimentando para inserir aí a questão da literatura produzida em Mato Grosso nas escolas. E aí eu queria saber, assim, o que aconteceu, se realmente foi isso, e como está sendo esse ensino da literatura. Porque eu conheci, né, alguns alunos que saíram das escolas públicas em Mato Grosso, e pouco realmente se fala em literatura dentro das escolas. Então, quando a gente pergunta, questiona, aí eles falam, eu não vi isso, eu não sei sobre isso. E aí eu quero saber, assim, se realmente é isso, porque eu não conheço o currículo das escolas públicas, né, de Mato Grosso. Em São Paulo eu trabalhei nas escolas públicas, o currículo é muito firme, muito forte em literatura mais brasileira, né, no geral. Como que foi esse movimento? O que você defende? Como que foi esse ensaio para você produzir aí? Tá, você está falando deste livro aqui. Bom, eu vou tentar. Eu tenho uma dificuldade em ser sintética nas respostas, né? Mas tudo é uma questão assim de um modo como a nossa cultura vê as coisas, como é que ela pensa as coisas. Bom, eu quando cheguei aqui, vim do Rio Grande do Sul, um estado que se lê muito a literatura produzida lá. Então, eu fiz faculdade de letras lá
e a gente tinha uma disciplina chamada Literatura Sul-Rio-Grandense. E a gente conhecia os autores do Rio Grande do Sul e tinha, assim, maior paixão por tudo aquilo. E quando eu cheguei aqui, comecei a lecionar e tal, eu não vi nada disso. Eu morei 5 anos numa cidade do interior. Depois eu fui a Cuiabá e tive a felicidade de cara conhecer alguns autores e gostei muito da obra deles. Então eu pensei, puxa vida, mais pessoas têm que conhecer. Eu fiquei muito feliz de conhecê-los, porque de saber que o Estado tinha bons autores, e fui conhecendo cada vez mais. Esse livro aqui, na verdade, foi uma pesquisa que eu desenvolvi numa universidade particular, em que a gente trabalhou com vários autores e tal, e eu comecei a perceber que para o trabalho ser assim bastante eficaz, essa literatura precisa problematizar questões em torno do regionalismo e das identidades e tal. Mas vamos falar de hoje, como as coisas estão. Há uma lei no estado de Mato Grosso que obriga o ensino de história, geografia e literatura de Mato Grosso nas escolas, mas essa lei não está efetivada, ainda não acontece. O que a gente vê é que alguns professores, por conta própria, por seu próprio esforço, levam alguma coisa para as escolas, e eu trabalho num mestrado profissionalizante de professores de língua portuguesa, e eu levo muito vários autores de Mato Grosso, autores com obras assim belíssimas, e eu percebo como eles se encantam, como eles se apaixonam por isso, mas eles não têm material nas escolas para trabalhar. Então, assim, fica difícil. Por isso que eu digo que, assim, é um trabalho, a gente vai fazendo um trabalho de formiguinha, levando ao conhecimento, e eles, nas escolas, fazem um trabalho hercúleo também, porque eles não têm o material. Mas eu percebo, com a experiência que eu tenho já de muitos anos, levando textos de vários autores, inclusive eu fiz uma pesquisa com as minhas alunas, e nos livros didáticos que circulam no Brasil, o único autor mato-grossense que o Brasil conheceu e conhece pelo livro didático é Manuel de Barros, mais nenhum, né? Então, quer dizer, o que a gente percebeu e que várias pesquisas que a gente já fez e já tem os resultados demonstram que os jovens e as crianças ficam muito felizes quando eles leem, por exemplo, um autor, eles descobrem, por exemplo, que Lucinda Persona mora em Cuiabá. Então, eles se sentem, a gente atribui as duas hipóteses que nós temos para isso, é que, por um lado, eles ficam felizes porque isso melhora a autoestima deles, de saber que eles moram num estado que também tem artistas da palavra, e isso, de certa forma, dá um orgulho para eles. Por outro lado, às vezes, o texto remete a questões do entorno, problematiza questões do entorno, fala de lugares que eles conhecem, que tem a ver com ou fala de coisas que têm a ver com a realidade deles. Então, eles se sentem pertencidos a esse lugar. Isso é fantástico, porque qual é o grande desafio de todos os professores hoje? Bom, sem falar nessa questão do ensino remoto, que está sendo um grande desafio, mas vamos falar assim, formar leitores. A escola, a principal finalidade da escola é essa, porque se você forma um leitor, esse leitor está encaminhado para a vida. Se ele escolher ser médico, ele vai ser um excelente profissional, porque primeiro ele desenvolveu as habilidades do cérebro dele, lendo, porque a leitura é uma ginástica para o cérebro, e ele vai ter mais facilidade de aprender, de interpretar, de estabelecer relações, de fazer inferências, etc, etc, etc. Também é provável que, e aí, outros fatores influenciam. Quer dizer, a literatura tem esse potencial, mas não significa que funcione com todo mundo. Que ele seja um sujeito mais humanizado, mais preocupado com o outro, mais
sensível às questões do mundo, do lugar onde ele vive e tal. Gente, não é isso que a gente quer. A gente não fala que quer um mundo melhor. Não existe mundo melhor sem pessoas melhores, no sentido de pensar um pouco além do próprio umbigo. Então, se você vê assim, países que são considerados desenvolvidos, mas que têm qualidade de vida, que os seus cidadãos têm qualidade de vida, porque às vezes a gente vê um país aí desenvolvido, do ponto de vista estrutural, considerado um país rico e tal, mas vai ver como as pessoas vivem, não é maravilha, não, né? Não é a maior maravilha do mundo, não. Então, com qualidade de vida, e qualidade de vida significa justiça social. São lugares em que a escola, o ensino, a educação foi colocada como prioridade. Então, é burrice, desculpa o termo, a gente desprezar a educação, né? E uma boa educação se faz com várias coisas, inclusive com a presença do livro na mão da criança desde pequenininha. Com acesso, tá certo. Né? E você falou aí, eu lembrei de uma vez em sala de aula, eu falando especificamente isso, né? A literatura, ela sensibiliza os fatos da história e faz com que a pessoa seja mais humana. Quando a gente lê um livro, verifica personagens diferentes do mundo em que a gente vive e passa a respeitar, porque você não tem que estudar para ser melhor que o outro, tem que estudar para melhorar a vida dos outros, né? E a gente sempre bate nisso o tempo inteiro. Aí você falou, aí eu lembrei dessa cena em sala de aula. E é muito interessante. Agora, Marta, Baudelaire diz o seguinte: o poeta é como o príncipe das nuvens. As suas asas de gigante não o deixam caminhar. O que você nos diz? Vamos pensar, né? As suas asas de gigante não deixam caminhar. Às vezes, eu vou fazer uma interpretação minha, não significa que seja claro, isso, né? Porque um texto assim ele permite várias interpretações. Eu acho, mas conhecendo um pouco da obra do Baudelaire, eu poderia pensar que é um pouco difícil. É muito difícil ser sensível e assim enxergar as coisas, ter uma visão um pouquinho, digamos assim, de longo alcance sobre todas as coisas, porque às vezes você enxerga, você vê, isso aqui está errado, isso aqui está injusto, isso aqui não poderia ser assim, deveria ser desse jeito, tal. Então, você tem essa consciência ampliada, mas você é impotente. Qual é a... Você se sente impotente porque parece que o sistema ele te aprisiona de um jeito que não te deixa... Então, como é que é a última frase? O último verso? As suas asas de gigante não o deixam caminhar. O poeta é como o príncipe das nuvens. Entende? Então, como você não consegue pôr digamos assim, caminhar seria colocar o pé no chão, talvez seja isso, seja conseguir percorrer, né, essa realidade. Talvez essa seja uma interpretação, né? Talvez seja essa. Talvez ele esteja se referindo, porque ele foi um poeta considerado precursor da modernidade, talvez ele esteja se referindo a estéticas anteriores a dele, em que o poeta das nuvens era aquele que não se envolvia com os problemas reais, né? Se preocupava demais com a forma, com coisas assim do mundo dos sonhos, do mundo onírico, e não olhava para a... Então, pode ser que seja uma crítica a gerações anteriores e que não se engajavam, digamos assim, com os problemas humanos. É uma outra possibilidade.
Eu teria que ler o texto inteiro, Marta, não sei, assim. Você também me pegou de improviso nessa. Marta, a literatura tem poder? Tem. Acredito muito nisso, mas assim, nem vou falar pela experiência minha como professora. Falo pela experiência minha como pessoa. A literatura me ajudou muito a vida toda a compreender tanta coisa. Então, ela tem poder, e muito. Mas ela tem um poder mais individual ou mais coletivo? Ah, tudo, né? Acho que tem... É por isso que, assim, a gente precisa ter uma... Quanto mais, melhor, né? Quanto mais gente você lê, quanto mais livros, quanto mais variedade, quanto mais diversidade. Tem uma autora africana que ela tem um vídeo, tem na internet, qualquer pessoa pode assistir, digita aí no Google O Perigo de uma História Única. Eu esqueci o nome dela, porque é um nome difícil de pronunciar. Chimamanda, alguma coisa assim, parece. Ela fala, né, que quando ela chegou nos Estados Unidos, me parece, as pessoas olhavam para ela com vários estereótipos sobre o continente africano. E aí ela mostra por quê? Porque a vida inteira se divulga as mesmas coisas, estereótipos sobre. E aí ela fala que isso é muito perigoso. A gente ter uma opinião sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre os lugares, sobre as culturas, a partir dos estereótipos que às vezes a mídia cria, né? Então, o grande poder, eu acho que é isso, abrir seus olhos para outros horizontes, conhecer mais. É o que eu digo, a vida pode acabar daqui a pouco. As oportunidades são raríssimas, a gente tem que aproveitar. E me fala uma coisa, o livro Seus Sabichões. Eu percebi que ele entrou no catálogo, né, da FTD, se eu não me engano, ano passado, ano retrasado. Não, do MEC, né? Me fala um pouco do MEC. Me fala um pouquinho sobre este livro. Por que ele se encaixou aí? O que ele nos mostra positivamente, né? Do que ele conta e por que ele é importante? Ah, tá aqui, ó, o selinho aqui. Não, aí. São programas que o MEC desenvolve, o Ministério da Educação e Cultura, para distribuição de livros no Brasil todo. Então, em o PNLD, né? Eu errei. É o PNLD, né? O plano... O da Marli Walker, que morou muitos anos em Sinop, hoje mora em Cuiabá, que é um livro de poesias chamado Apesar do Amor, também foi selecionado. A editora, Carli... Programa Nacional de Livro Didático, né? É o Programa Nacional de Livro Didático. Isso. A editora Tanta Tinta escreveu vários livros, eu acho, não sei, e esses dois foram selecionados. É um livro que de tercetos, que eu chamo de haikais à brasileira, porque são poemas de três versos, né? Poemas de 3 versos, vamos mostrar assim. Eu não consigo ver se vocês enxergam, porque daí eu tapo. Não, mas tá bom, tá dando para enxergar? Tá bom, isso aí, isso. Que remetem, são vários animais, e que remetem a um dia, desde o nascer do sol até a noite, os animais fazendo coisas que eles já fazem na natureza. Né? Então, o primeiro verso sempre é o nome do animal, o segundo verso, deixa eu ver. Isso, assim. O segundo verso é uma ação, digamos assim, 2 ações que ele faz, e o último é uma síntese. Olha esse aí. E tem a ilustração de uma paulista chamada Vanessa Presoto. Os desenhos ficaram muito bonitos, né? Então, ficou bem feito, né? O título tá aqui, ó. Ai, gente. Onde é que tá o título? Aqui, ó. O título simula um verbete. É como se fosse uma palavrinha tirada do dicionário e o significado fosse esse.
Então, há uma intergeneracidade aí, como a gente diria, né? São gêneros que se misturam. O poema com o verbete dá esse casamento aí. Tá certo. Estamos conversando com a escritora, poeta Marta Coco, está lá em Tangará da Serra, está conosco hoje, premiadíssima, né, com vários livros. E para a gente ir finalizando a nossa entrevista de hoje, Marta, eu queria que você indicasse um livro, e a gente sempre pede, né, para indicar de uma forma diferente, ou cantando, ou rimando, né, assim, fica a teu critério, mas de uma forma diferente. Oh, meu pai do céu, cantando não dá, não vou fazer isso com quem está assistindo, é muita sacanagem. Bom, eu vou indicar um autor de Sinop para homenagear a cidade onde você está, que eu gosto muito, que infelizmente faleceu muito cedo, eu acho que ele teria muito ainda a produzir, e um dos grandes escritores que Mato Grosso, que já viveu em Mato Grosso, Santiago Vilela Marques, tá? Então, deixa eu pensar uma trovinha aqui. Trovinha é o seguinte, gente, quando pegarem vocês assim no improviso, eu vou dar uma dica. Faça uma rima com o final ado, assim, que é uma coisa assim que é fácil. Se você ainda não leu, não deixe de ler. Santiago Vilela Marques, autor que vale a pena conhecer. Se o Santiago tivesse vivo, ele esse versinho. Até derrubei o fone aqui. Foi excelente, excelente, excelente. Só para finalizar, eu queria perguntar para você, você que está na universidade, que está querendo não formando, né, novos professores, né, porque você está na área de letras, como que está vindo, na verdade, como que está indo essas pessoas para o mercado de trabalho? Elas estão mais atentas à literatura, menos atentas? O que você acha aí? Olha, acho que sim, a gente procura fazer um trabalho legal na universidade, nossos colegas, assim, também fazem, né? E porque, na verdade, tudo é linguagem, tudo é língua, né? Eu sempre falo que um bom professor de literatura, ele também tem que ser um bom professor de língua, no sentido de conhecer como a língua funciona, porque a língua é um sistema, né? E a literatura, o que ela faz? Qual é o material de trabalho do artista da palavra? A língua, o idioma. Então, uma coisa complementa a outra, né? E aí, durante o curso, os alunos vão ter as suas preferências, as suas inclinações. Alguns gostam mais da linguística, outros, enfim. Mas eu sempre digo o seguinte: se você tem consciência do papel que a arte, nem vou falar só da literatura, mas a arte de um modo geral, desempenha na vida da humanidade, ora, é a coisa mais antiga da humanidade. O ser humano, desde que a gente tem notícia, que a gente tem alguma notícia, ele, de alguma forma, expressou aquilo que sentia, aquilo que, por meio da arte, hoje a gente olha e pode até chamar de rudimentar, enfim, mas independentemente de juízo, a arte ela é uma coisa inerente à nossa natureza. Nós não somos nem animais irracionais, nem máquinas, nem robôs. Nós somos humanos. É por isso que a gente produz arte. E se ela está e faz parte da nossa natureza desde sempre, alguma lição ela tem para nos dar. Então, é um compromisso, né? Que todo professor, não só o de língua portuguesa, todos deveriam ter, e não só os professores, todas as pessoas, porque a humanidade é o que nós todos somos, né? Enfim. A gente precisa, né, de poesia, de histórias, né? Porque senão não tem sensibilidade. Marta, eu vou deixar 2 minutinhos aí para você finalizar. Você pode mandar recado, você pode falar mais um pouquinho da sua obra.
para a gente ir finalizando o nosso programa. Espero que você tenha gostado do Literoucos. O Literoucos ele tem essa pegada meio provocativa, mas ao mesmo tempo sensível, e a gente sempre gosta de recebê-los o tempo inteiro, principalmente quem tem muito a mostrar, como você, né? Ah, maravilha, obrigada pela oportunidade e de falar, né, sobre esse tema. Vou dizer algumas coisas. Primeiro, acompanhem os. Em Mato Grosso está acontecendo muita coisa bacana. Então, por exemplo, nós temos já para o dia 12 de agosto o lançamento de um romance que é ambientado aí nessa região de Sinop, da Marli Walker, que se chama Coração Madeira. Eu já li o romance, está maravilhoso. Acompanhem isso. Tem lançamento, eu acho, de Eduardo Maon, previsto, não sei o dia também. E eu vou lançar um livro infantil que eu fiz muito caseiramente, mas eu já estou com ele em mão, só que eu vou lançar mais adiante. Tá? Só vou mostrar a capa rapidamente para vocês. Eu fiz com uma aluna minha, ela queria muito ilustrar um livro da professora e a gente fez esse trabalho juntas. E tem outras coisas acontecendo. Tem revistas literárias, tem uma juventude em Mato Grosso fazendo muita coisa legal. Mato Grosso ganhou o prêmio Sesc o ano passado do romance, com um rapaz chamado Felipe, que é jovem, enfim, tem muita coisa boa. Então acompanhe, porque o nosso estado produz também arte de boa qualidade. Tá? Isso é muito interessante. E dizer a todos que a gente... É aquilo que eu disse no início, né? A vida é muito curta, nós estamos aí no meio de uma pandemia que já levou muita gente que a gente conhece, gente querida. Uma colega da academia, por exemplo, Marília Beatriz, faleceu vítima desse vírus, foi muito triste. E enquanto... E esse tempo nosso aqui, nesta dimensão, é tão fugaz, né? De uma hora para outra a gente pode... Então, a gente tem que viver dando um valor, melhorando a nossa forma de olhar para o conhecimento, né? Dando valor a isso, porque até para o vírus, se houver solução, e parece que já tem uma vacina aí, é produto de muito estudo, de muito valor ao conhecimento, de muito valor à pesquisa, de gente que se dedica, que às vezes dedicou uma vida inteira trabalhando naquela área e tal. Então, eu acho que todos nós temos que ser muito gratos a essa gente dedicada que a gente tem aí na linha de frente das pesquisas e tal, e que são as pessoas que realmente apresentam as soluções para os grandes problemas que a gente enfrenta, né? Então é isso. Eu quero agradecer a sua presença no Literoucos, quero agradecer a presença dos telespectadores que aqui estão nos acompanhando, lembrando que o programa vai ficar salvo. O programa vai ficar salvo lá na página da Top Cabo, que aí depois você pode compartilhar com seus amigos ou ver novamente. A gente sempre assiste depois para verificar o que a gente poderia ter mudado, né? Para os próximos isso programas. É horrível. A gente... Agora mesmo, essa última pergunta, eu já vi que eu me embaralhei para falar, enfim, vou achar horrível quando assistir de novo. Não, mas um abração enorme para quem está assistindo, porque eu não estou vendo quem não estou conseguindo acompanhar daqui. Mas depois eu vou ver, tá? Um abração. Tá certo. Muito obrigado a você que está nos acompanhando pela Top Cabo da TW Speed, canal número 8, aqui pelo nosso Facebook. Obrigado, Marcos, que está lá no estúdio, sempre nos ajudando. E Literoucos. Até mais. Até mais. Obrigada.